Ah, tá. Olá, sobrinhos e sobrinhas, tudo bom? Senta aqui com a tia e vamos conversar. No papo de hoje a gente vai falar dos crentes, dos evangélicos, meus amores. E comigo hoje tá o Rafael Costa, que é sociólogo, estudou aqui na FESP-SP. E, Rafa, fala um pouquinho do seu trabalho, do que você estudou. Tá. Bom, no meu tema, né, de pesquisa, eu estudo religião e classe social no Brasil. Foi daí que eu fiz um recorte, né, mais específico sobre os pentecostais. Então, quem são os evangélicos no Brasil? E porque eu acho um fenômeno muito interessante no Brasil, se você notar de que os evangélicos, eles são uma religião de classe no Brasil. Eles são de classe e eles têm cor. Então, quando você pega as estatísticas do IBGE, né, do último censo, você vê que 65% dos evangélicos pentecostais, eles ganham até 3 salários mínimos. Então a gente está falando de uma população específica, né? Tem um recorte de classe aí, muito específico, de raça, bem específico nesse... Sim. Mas você acha que, por exemplo, tem uma interferência na forma como eles são tratados socialmente, devido a essa posição que eles ocupam? Total, né? Uma coisa que a gente... Tá passando meu caminhão de... Nossa, não, e ele vai demorar pra passar, né? Oi, tudo bem? Vlog é essa, Bom, né? continuando, sobrinhos e sobrinhas, Tech 2. A gente tava falando, por exemplo, você acha que tem uma diferença do tratamento do pentecostal que é negro e pobre, claro, referente ao olhar que a população e os outros evangélicos, né, das igrejas mais tradicionais tem referente a esses bastante pentecostais? Bastante. É engraçado você ver, tem muita pesquisa que mostra isso, quando os protestantes históricos, né, que é a primeira geração que chega no Brasil de protestantes, lá no final do século XIX, né, então vão chegar os batistas, os presbiterianos que vão fazer o Mackenzie e tal. Esse pessoal, quando começa a ver, Nossa Senhora dos crentes, né? Não é pra gravar, né? Deus não tá querendo que a gente fale sobre isso hoje. Vai gravar e vai falar mal dos seus filhos. Tech 3. Muito bem. Eu acho que tem isso dá pra ver na própria história do protestantismo no Brasil, né? Quando você olha para os primeiros protestantes que vieram pra cá, que foi lá no final do século XIX, então são os batistas, os presbiterianos, que fundam o Mackenzie e tudo mais, você vê que essas pessoas, elas são eruditas, elas são letradas num país de analfabetos, então, o que era uma grande novidade, né? Então, eles são mão de obra qualificada, então são engenheiros, uma coisa que naquele país, né, escravocrata, era uma coisa super diferente, arrojada, moderna, né? Quando vem os pentecostais pra cá, esses pentecostais, eles são negros, eles são pobres e eles chegam no norte do Brasil, né? Eles chegam lá no Pará. Então, que é no mesmo momento que está acontecendo no Brasil o surto da borracha. Então, que é no momento em que você começa a ter a celulose, né, a exploração da celulose ali no norte do Brasil, e é no momento, por exemplo, que também começa a popularização do carro. Então, que é na virada do 19 para o 20. Tem que ter toda uma mudança social acontecendo junto com essa vinda, né? Total. Então, assim, essa diferença do pentecostal é de que ele tem um discurso de pobre para pobre. Porque o missionário que vem lá dos Estados Unidos, e o imigrante italiano com a congregação, esse cara, ele tem uma mensagem que traduz aquele universo de vida, né? Porque uma coisa que a gente não fala muito quando a gente fala sobre classe social, que a gente oculta no debate, né? É que quando a gente fala sobre classe social, a gente não está falando só de faixa de renda, né? Mas a gente está falando de estilos de vida diferentes, modos de enxergar o mundo, né? Sim. E aí é isso que esses protestantes não encaram muito bem no começo, né? Então, quando eles olham para esses pentecostais, é engraçado que até esses primeiros jornais, né, de publicação no Brasil, né, os presbiterianos começam a chamar eles de seita pentecostista, né? Falam, isso é seita, não é nem não crente, crente. Então, por quê? E aí tem até uma frase de um cara que fala, né, que aconteciam orgias nos cultos das seitas pentecostistas. Caramba. E o que era orgia naquela época? Olha que loucura. Era um branco sentar com um negro no mesmo culto. Então isso tem uma grande diferença, né? Isso tem um impacto. Então quando a gente olha para esse tipo de coisa, a gente vê que na verdade a aparente divergência teológica em relação ao dom de línguas, a falar, na verdade tem muito mais a ver com preconceito de classe. Então, assim como ao invés de eu falar que eu tenho preconceito por eles serem pobres e negros, e por isso a gente não tem a mesma visão de mundo, não, eu prefiro falar
que na verdade é porque a gente tem uma divergência teológica, a gente vai enfeitando de vários argumentos para esconder o que é o... Olha aí, sobrinhos e sobrinhas, tá vendo como é que acontece? Agora, Rafa, me fala um pouquinho sobre, por exemplo, a mudança do pentecostalismo pro neopentecostalismo. Tá. Essa forma de encarar o mundo de uma forma diferente, né? Eu acho que esse termo neopentecostal pegou, assim, né? A mídia fala como se fosse, sei lá, né, o mal na terra, o Satanás na terra hoje é os neopentecostais na política, Verdade. e a Record, o Universal e tal. Mas eu acho que esse crescimento ele se explica muito pelas mudanças econômicas que o Brasil teve. Então, esse barulho vai atrapalhar, né? Calma aí que agora tá passando um avião. É difícil ser youtuber, viu, gente? É difícil, não tá. Teve toda uma formação e um preparo dessas pessoas pro mercado, pra essa vida capitalista, né? Exatamente. Então, eu acho que o neopentecostalismo no Brasil, ele nasce no final dos anos 70, mas se você pega as estatísticas do IBGE, ele vai crescer mesmo para valer dos anos 90, no meio dos anos 90 para 2000. Então, essa época que, vai ter muita mídia, então R.R. Soares vai estar... bombando. Ele vai ter mais horas na TV do que o Silvio Santos. Então, é um negócio que, sabe, vai ter uma grande mudança ali, né? Você vai ter um Silas Malafaia, você tem uma grande popularização deles nas mídias. Tem o próprio da Universal, né? Que é o Bispo Macedo. O Bispo Macedo que vai criar a escola, né, ali. Mas eu acho que não é só isso que acontece, não é só... Eles assumem a mídia porque também tem uma mudança econômica no Brasil. Sim. Então, você tem um contexto de hiperinflação que é substituída pelo plano real, que é estabilidade da moeda, então isso melhora o poder de compra dos mais pobres, né? Sim. Então, quando a gente olha, por exemplo, o discurso pentecostal, não sei se você lembra, assim, né, quem é o crente, né? Quem é o pentecostal? O pentecostal é o crente. Quem é o crente? O crente é o terninho, né? Com a Bíblia debaixo do braço, a Bíblia de desodorante, né? Que o pessoal fala. É o bem padrãozinho, né? A mulher de saião e tal. E quem é esse cara, né? Esse cara, ele não se vê integrado no mundo. Sim. Então o discurso pentecostal ele tem muito a ver com a pobreza. É você sair da curva, né? Do mundo. Exatamente. Não, e acho que esse é o ponto, né? Quando esse cara olha pro mundo, ele vê que esse mundo não é pra ele. Quando ele liga a televisão, ele vai assistir Globo, a família Doriana não se encaixa na vida dele, da família dele. Sim. Então esse cara, o que ele faz? Ele pega essa exclusão socioeconômica que ele tem e ele vai transformar em inclusão no reino de Deus, né? E essa privação que ele tem, ele transforma em provação. Deus está me provando. Por isso o pentecostal é um batalhador. Esse cara, ele cria, sabe... Revolucionário. Oi? Revolucionário, subversivo. Exatamente. Ele é o cara que vai olhar pra essa dominação e ele vai responder com o quê? Com uma resiliência, né? Sim. É um resiliente. Esse cara tá batalhando o tempo inteiro, criando uma explicação para isso. Mas agora me fala um pouquinho sobre essa questão da teologia da prosperidade. Da prosperidade. Dos neopentecostais. Por que eles ganham tanto espaço? Eu acho que essa melhora econômica que vai acontecer nos anos 90, que vai começar nos anos 90, mas vai pra valer na era Lula, vai aumentar o poder de compra dessa classe, dessas pessoas. Então esse discurso austero, de negação do mundo, né, do terninho e da Bíblia, perde sentido. Porque agora você pode participar do mundo, você pode consumir. Então quando você pode consumir, você precisa criar uma outra teologia, uma outra explicação para isso. E eu acho que é aí que nasce a teologia da prosperidade. Por isso, quando a gente fala de teologia da prosperidade, me incomoda muito, na nossa área tem disso, né, de olhar essa teologia como alienação. Ah, não, porque tem o Edir Macedo, ilude a cabeça das pessoas, né? E o pobre, coitadinho, alienado, ele não pensa nada. O que o pastor fala, ele acredita, né? Sim. Não é verdade. Quando a gente olha para a teologia da prosperidade, aquelas pessoas de fato prosperaram economicamente. Então, elas pegaram aquele discurso, mas elas estavam vendo na prática. E tem toda uma educação econômica, né, para essas pessoas. Tem todo um preparo para essa pessoa pro mercado de trabalho e para lidar com as suas dívidas, suas formas. Porque se você for ver, tem escola para mulheres serem donas de casa, para organizar. Isso. Começou um liquidificador ali, gente. Faz sentido, você coloca um Deus ali, mas você organiza essas pessoas para lidarem nesse mundo. Você está competindo ali. Tem um negócio que eu concordo muito com o que você está falando, né? Tanto é que até na história da igreja, né, uma das coisas que vai ajudar muito a criação essa educação do evangélico, né, é o poder da Bíblia. Sim. Então você pode ver que eu conheço muita gente que foi aprender a ler, né, se alfabetizou por causa da Bíblia.
Então, para poder ler a Bíblia. Então isso cria uma vantagem dentro de um cenário em que muita gente não sabe ler, muita gente não sabe interpretar texto. Então isso cria um tipo de programação do dia do cara, uma racionalização da vida, né? Uma coisa que muitas vezes o cara não teria chance em outros ambientes, né? Então a igreja é muito mais do que só um espaço de fé. É também um espaço de lazer, porque às vezes é o único lugar. Tem um papel social. Profundamente social. Tem um papel. E falando nisso, desse papel social, a gente pode falar um pouco sobre a questão da bancada evangélica. Da bancada evangélica. Me fala um pouco da sua leitura referente a esses representantes, né? Quem eles estão representando e essas posturas que ele tem referente às pautas sociais de hoje em dia. Assim. Eu tenho a impressão de que a bancada evangélica virou uma espécie de inimigo número 1 da opinião pública hoje, né? Então tudo que acontece no Brasil, politicamente falando, é culpa dos crentes, né? Então, a Dilma caiu, Eduardo Cunha, né? Se não fosse Eduardo Cunha com os crentes, não tinha caído. A Dilma não tinha caído e a gente tava vivendo o céu na terra, né? Verdade. O Queer Museum, né, sei lá, exposição no MAN, os crentes se organizaram, mas também por causa da bancada evangélica. A culpa é da bancada evangélica. Sempre a culpa é da bancada evangélica. E lembrando do que eu estava falando antes, eu tenho a impressão de que os evangélicos, né, a classe média de alguma maneira, ela sempre tenta traduzir todos os preconceitos que ela tem com os pobres a partir dessa aparente divergência religiosa. Então tem muita gente de classe média, inclusive da esquerda, né? Principalmente da esquerda, que paga de crítico, né? Falando, agora a gente está vivendo em tempos obscurantistas, né? Porque, afinal, né, como Estado laico vai ter uma bancada evangélica, né? Então, eu acho que as pessoas confundem um pouco, né? Eu fiz uma pesquisa sobre bancada evangélica recente, né? E quando a gente olhava quem eram os parlamentares que faziam parte da bancada evangélica, mais da metade não eram evangélicos. Então, quem criou esse nome, né? Então, quem tá intitulando essas pessoas? Exatamente. Então, assim, o evangélico no poder, ele é muito diferente do evangélico de fato. Então, saiu uma pesquisa agora, por exemplo, pelo Datafolha, que mostra que 2 a cada 10 evangélicos votam em algum político religioso. Então, na verdade, o que você tem ali é mais do mesmo. É uma bancada como qualquer outra, igual a ruralista, da bala e tudo mais. Então, só que o diferencial dela, eu acho que esse nome evangélico ajuda a classe média e outros grupos conservadores, os outros protestantes e tal, a criticar, né, a criar uma ofensiva contra eles. Mas não vê que, por exemplo, se o Congresso Nacional não tivesse a bancada evangélica, você teria menos pobres e menos negros. Então isso é uma coisa que não se fala, né? Então é mais complicado. Sobrinhos e sobrinhas, vamos repensar referente às nossas críticas, né, que a gente faz referente a esses grupos e entender de onde está vindo, como